Bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores. Estamos aqui hoje nessa manhã especial, CQ Podcast, aqui no Cequali hoje, com o doutor Henrique Javi. Prazer recebê-lo aqui Prazer, meu hoje. amigo. Quero dizer da nossa alegria, da nossa honra de estar aqui presente nesta manhã. Saudar a grande professora doutora Verônica, ela que fez esse convite especial junto com toda a equipe Cequali. A vocês, os nossos cumprimentos, aos alunos e ex-alunos. Essa instituição tão séria, doutor Henrique Javi, que vem formando grandes profissionais, eu fiz parte, já estive como aluno sentadinho lá aos sábados, domingos, na minha época tinha aula até dia de domingo, e eu tive esse prazer, iniciei no 2009 na gestão, e o Cequali foi uma das instituições que me acolheu muito bem, então foi muito importante para essa minha formação. Então, muito feliz nessa manhã, nesse podcast, nesse bate-papo especial aqui com o doutor Henrique Javi, esse grande mentor, esse grande professor. Tive a oportunidade de conhecê-lo quando estive como secretário de um município e ele secretário de Estado. Na época houve mudança de secretário de Estado, ficou todo mundo apreensivo, querendo saber quem vinha para ser o secretário. Aí veio o doutor Henrique Javi com o seu dinamismo, com a sua inteligência, com sua cordialidade. Eu sempre destaco, eu sempre lembro uma imagem, a primeira reunião que nós fazíamos parte do COSEM Ceará, fazíamos parte, ele nos recebeu muito bem no seu gabinete, e eu recordo que a reunião se prolongou, mas ele muito atencioso com as pessoas que aguardavam lá fora, doutor. Eu lembro dessa cena, o senhor ia lá na porta, e, gente, só mais 20 minutinhos, a gente está terminando para receber vocês. Então, essa sua inteligência, esse seu dinamismo, essa sua cordialidade, isso nos encanta, isso traz uma admiração especial pela sua pessoa. Então, nesse dia especial, para falar de auditoria em saúde, aqui no Cequali, ninguém melhor do que o senhor, como um grande professor, para que a gente possa estar nesse bate-papo especial. Então, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Também é um prazer enorme. Essa casa aqui é uma casa muito especial. É uma casa que, ao longo da trajetória de muitos profissionais de saúde do Ceará e de outros estados do Brasil também, fez muita diferença. É uma casa que há mais de 2 décadas consegue fazer com que as pessoas se envolvam e se profissionalizem na gestão em saúde, especificamente, sabe? E trazendo uma qualidade diferenciada. E, obviamente, meu amigo, a recíproca é verdadeira. Naquele momento lá que nos conhecemos, né, ficava aquela ansiedade também do lado de cá, né? Tipo assim, como que o COSEMS, né, essa entidade vai receber aqui o Henrique Javi naquele momento assim conturbado que a gente vivia, inclusive com aquela crise do sarampo, né? Você lembra? Sim. E precisando muito de um fortalecimento da relação com os municípios. Então foi um momento muito especial e fica aí uma amizade já que já se transcorre por tanto tempo. Prazer enorme. Prazer é todo nosso, doutor. Doutor, nós estamos aqui com algumas perguntas. Essas perguntas, elas são base dos próprios alunos, né? Daqueles Perfeito. que estão em formação, daqueles que se formaram, daqueles que estão nos municípios. E gostariam muito de ouvir da sua pessoa algumas orientações a respeito desse processo de saúde, esse processo de gestão da auditoria. E aí nós temos aqui 5 perguntas, tá, bem específicas, bem objetivas mesmo, direcionadas para esses alunos que estão aí em formação ou alguns que já se formaram e estão aí ansiosos para atuar na auditoria. Perfeito. E aí nós iniciamos com a seguinte pergunta. Esse ano, 2025, nós estamos iniciando gestão nos municípios. Ok. Né? Foram muitas mudanças, teve grandes renovações nos municípios, tanto para prefeitos como para secretários de saúde. E nós sabemos que muitos municípios, principalmente aqueles pequenos municípios de pequeno porte, eles ainda não têm o seu setor de auditoria estruturado. Tem outros que nem sequer têm a sua legislação específica que ampare. A pergunta é: qual a orientação para esses novos gestores, secretários, prefeitos, a respeito da necessidade do setor de auditoria para que a gente possa ter uma boa gestão?
Amigo, aqui eu faço já uma reflexão importante sobre o tema auditoria. Normalmente, quando a gente escuta falar essa palavra, a gente tem uma tendência a ficar avesso a ela, né? Temer o papel do auditor, ou muitas vezes, por muitas interpretações equivocadas, não qualificar o auditor como, na realidade, um importante personagem na construção dos elementos necessários para fazer uma boa gestão, né? Aí eu vou pensar aqui, ó, só para você ter ideia, a gente tem a Constituição em 88, a Lei 8080 em 90. Em 92, 2 anos depois, a primeira legislação que surge depois da criação do Sistema Único de Saúde foi a criação do Sistema de Auditoria, o Sistema de Auditoria Nacional. Mas por que a relevância disso? Por que essa legislação ela nasce casadinha ali? Porque essa ferramenta era necessária porque sem a devida percepção da realidade, e eu digo que o auditor é um ente com poderes especiais de poder elucidar o que de fato acontece dentro dos processos dentro de um processo de gestão. Então, é fundamental, sim, a maturidade compreender que não é um processo fiscalizatório, e pode ser, não é um processo meramente burocrático, e pode ser, mas antes de tudo, o sistema de auditoria ele é devotado para fazer com que elementos que não são facilmente percebidos pelo gestor, eles fiquem à tona, além de auxiliar e orientar o processo de gestão. Talvez 90% de todo o valor da auditoria está muito mais no papel orientador do que no papel fiscalizador. É óbvio que o papel fiscalizador ele sempre está colocado em primeiro plano, porque sempre tem aquela lógica, né, Afrânio? Ah, não é para coibir a fraude, é para coibir qualquer situação, mas na prática, em especial em tempos hoje, onde a gente tem repercussões de redes sociais, as informações contraditórias, informações não exatamente é, é, coerentes com a realidade, é onde o auditor vai lá e lança a luz sobre o que de fato aconteceu. Então, o auditor realmente ele é fundamental para poder ajudar que o processo de gestão tenha as devidas orientações e a devida consecução. Eu acho que essa talvez fosse o mote principal que fortalecesse as gestões municipais no século XXI, é uma maneira diferente de fazer gestão. Excelente, excelente. Muito bem, muito bem. Espero que você tenha esclarecido aí aos nossos ouvintes a respeito da importância da auditoria. Eu até compartilho, doutor, eu recentemente assumi um município Uhum. e aí eu compartilho um dos setores mais importantes, talvez, da Secretaria de Saúde, que é a regulação. Então, nós tínhamos lá uma equipe trabalhando lá no município e aí eu percebi que não existia auditoria. E não, nas últimas 2 semanas, nós fizemos uma ação, levei um auditor para fazer esse trabalho lá e a gente ontem apresentou esse relatório para a gestão e percebeu das não conformidades, das necessidades de pontos de melhoria, como orientação, e foi fundamental. Ontem nós finalizamos o dia fazendo lá uma oficina com um novo fluxo de trabalho para regulação, para que a gente pudesse otimizar melhor essas marcações, né? Consultas, exames, enfim, foi muito positivo nesse sentido. É isso. Vamos lá. A próxima pergunta diz o seguinte: o auditor é um profissional importante no processo de trabalho da gestão. Ainda sobre esse início de gestão municipal, o que o auditor da saúde precisa fazer para se apresentar, para ofertar, para vender esse serviço, né? Quando eu digo vender, entre aspas, vender esse serviço como fundamental para fortalecer a gestão, porque nós focamos muito no entendimento das leis, da legislação, das normas, mas nós esquecemos de se apresentar, de mostrar para os gestores, para um prefeito, para um próprio secretário, a importância do auditor, como que ele pode se apresentar mais nessa importância desse processo.
Eu faço uma brincadeira sempre, sabe? Que a gente já foi do tempo que quando esse personagem auditor aparecia, que todo mundo fazia vixe, 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 né? Era o vixe para todo lado quando falava que a auditoria ia começar, É. né? Hoje a gente vive um momento muito melhor. E qual é o elemento principal que eu acho que faz essa diferença? É óbvio que o conhecimento, a qualificação do auditor, a capacidade que ele tenha de visualizar os elementos que ele tem disponível naquela área de auditoria são fundamentais. Mas a postura, sabe, Afrânio, eu acho que ela é fundamental. Eu acho que tem uma capacidade de ausculta muito boa. Eu comparo muito, e aí a gente que milita na área da saúde e tudo mais, a gente pensa assim, muito semelhante com o processo, por exemplo, quando você vai ao médico. Se você não se abre para o médico, né? Se quem está sendo auditado não se abre para o auditor, ele não tem como poder encontrar os elementos necessários para auxiliar. Então é importante uma transparência muito grande de um lado de cá e uma capacidade de recepção muito grande. O auditor não pode jamais sair para o campo imaginando ou preconcebendo situações específicas. Ele tem que, de fato, olhar a realidade e, obviamente, por níveis de maturidade, por várias questões históricas, muitas vezes, não é instantâneo. Então, também ter a capacidade de entender que para corrigir, se for necessário, ou para melhorar um processo, você também precisa de uma maturação. Então, eu digo sempre que o auditor moderno, ele tem que se apresentar para poder fazer esse papel como um importante auxiliar nessa condição. Não basta só você apontar os elementos, olha, isso aqui está fora do padrão, isso aqui tem que corrigir e tudo mais. É auxiliar também nesse processo. Não é intervir, e não é o caso, mas é de ter capacidade orientadora mesmo, sabe? E isso só vem quando você pacifica e faz com que as pessoas compreendam que esse personagem, os que estão sendo auditados, que esse personagem, ele é muito mais um auxílio que lá. Dói um pouco. Às vezes, quando alguém chega lá no seu trabalho que você acha que está 100%, aí alguém chega assim, olha, não é tão 100% assim. Então, você sente aquela dificuldade inicial, mas se você perceber ao longo do tempo, você só melhora se você tiver essas intervenções. É como um processo educacional qualquer, Fran. Você imagine os nossos filhos e tudo mais, eles também vão lá, vão cometendo suas falhazinhas e aquele serviço de auditoria paterna e materna vai balizando, fazendo justamente com que eles se tornem melhores a cada momento da sua vida. E é esse processo também que tem. A relação, ela precisa ser muito mais de abertura por parte de quem está sendo auditado e capacidade de ausculta também de quem está auditando. Essa postura é talvez o principal diferencial de quem busca essa área como área de atuação. E como a maior parte dos atuantes dessas áreas, eles advêm de profissionais das áreas técnicas da saúde, que é interessante, né? O auditor em saúde ele tem essa característica. Muitas vezes ele tem uma formação numa área técnica direta da saúde, e ele posteriormente ele vislumbra a possibilidade disso, o que é bom, porque o conhecimento técnico auxilia muito no trabalho da auditoria. Não é uma pré-exigência no sentido geral, porque não dá para você ser médico, fisioterapeuta, farmacêutico, tudo ao mesmo tempo, sem citar todas as outras profissões relacionadas. Mas é fundamental que esse conhecimento técnico seja valorizado para fortalecer isso. Isso modifica totalmente essa postura que eu digo que é justamente a de compreensão do que está acontecendo de fato naquele local que está sendo auditado. Excelente, excelente. Na última aula que eu ministrei aqui no Sequoia, doutor Javi, a gente foi sobre transição, né? Transição nos municípios. E eu sempre faço uma dinâmica no final, eu simulo uma transição, né? Do município que está entregando para outro e o que está recebendo. E aí eu já tenho uma boa caminhada e eu fico citando exemplos que acontecem nas transições e eu bato muito nessa tecla que o senhor falou, a questão da postura. A postura é importante, a questão ética.
E eu bato muito nessa tecla para os alunos, e aqui no Sequali, aqui nós formamos auditores com qualidade e nós preparamos para a auditoria e para o mercado de trabalho. Muito bem, vamos caminhar. Muitos municípios têm adotado as parcerias público-privadas, os contratos de gestão, as OS, os institutos. E o auditor passa a ter um papel ainda mais importante em virtude desses processos de acompanhamento, tanto assistencial como na prestação de conta. Como o senhor avalia esse cenário? Rapaz, eu viu com muitas oportunidades, tanto para os municípios, quanto para todas as pessoas que de repente possam trafegar nessa área. Vou destacar aqui uma situação. Antes mesmo de você constituir, por exemplo, a ideia de promover um contrato de gestão no município, é fundamental que uma estrutura exista. Qual que é essa estrutura? A estrutura de avaliação e controle para esse contrato de gestão. O contrato de gestão nem existe ainda. Uma falha crucial que a gente vê hoje em dia é que você institui o processo todo, faz edital, chamamento, aquele processo todo que delonga às vezes muito tempo, e só depois que o contrato existe é que vai se preocupar com os elementos de acompanhamento de contrato de gestão. Ora, por que que nasce antes o processo de avaliação e controle? Porque justamente os contratos de gestão, o processo de escolha de uma entidade para assumir uma parceria público-privada com o município, ela deveria nascer com a participação já dessas equipes que vão no futuro lá. Lembra da história do conhecimento, que eu tenho que conhecer o que eu vou auditar? Como que eu vou auditar um processo meramente por preconcepção? Ah, não, agora tem um tal de um contrato de gestão ali no meu hospital, na minha UPA, na minha unidade básica de saúde, aí eu vou para lá para auditar o quê? Que elementos? Quais são os elementos que eu tenho que trabalhar? Então, hoje eu considero que a fase inicial do processo deveria ser acompanhada previamente pela equipe justamente que vai fazer esse controle, avaliação desses futuros contratos. E essa concepção, desde o processo inicial, se assim nascesse, e fortalecendo isso, eu me reporto muito, sabe, Frane, uma visita que eu fiz em um outro estado, em Goiás, né, na Secretaria Estadual de Goiás. Um dos modelos mais interessantes que eu percebi na época era isso. Foi a grande que o Leonardo Vilela, então secretário de Saúde Estadual de Goiás, apresentou um modelo totalmente diferenciado, porque a secretaria dele era 70% da secretaria, ela estava toda em cima do processo de avaliação e controle. A execução da secretaria era muito pequena na realidade, porque uma boa parte ele fez o quê? Ele realmente fez parcerias públicos-privadas dentro do Estado para poder fazer essa situação. Então, a secretaria se concentrou em parte na vigilância em saúde, na saúde pública como tema principal, assistência farmacêutica, alguns elementos desse tipo. E o restante todo foi em cima de um mega processo de acompanhar de forma direta o que acontecia. Mas quando eu digo acompanhar de forma direta, sabe, gente? É como eu falo, fazer um processo de análise 1 ano depois que aconteceu, foi 1 ano perdido. Você vai achar elementos, vai achar uma série de informações, mas já se passou muito tempo. O principal contexto dos movimentos de auditoria moderna é o acompanhamento par e passo do que está acontecendo, entendendo os indicadores, porque as intervenções, elas não podem ser meramente de papel, onde eu vou escrever o que eu achei e entregar para o prefeito, para o secretário e tudo mais. Não é assim que funciona. Hoje em dia, o processo de avaliação e controle, ele exige, e aí é onde entra o auditor mais refinado, é que ele tem que estar, de certa forma, vivenciando o processo de gestão. Ele não pode simplesmente ter um calhamaço. A gente tem muito ainda a memória, Afrânio, sabe, daquela auditoria da denúncia. Né? Tipo assim, o cara chega e diz assim, ah, não, vamos fazer lá os papéis, os documentos. Eu acho que isso está errado.
o principal papel, e é uma coisa que é muito falada, eu vejo muitas pessoas que fazem os cursos Sequali vendo esse diferencial, justamente de observar o seguinte, é de que o papel do auditor não é esse, o papel do auditor é o que vive de fato o elemento que ele está auditando. E nesses contratos de gestão, em especial, porque eles são densos, muitas vezes você coloca muitos recursos nessa situação e eles não podem ser passíveis de processo de prestação de conta, como seria com um contrato normal. Uma diferencial que eu dou uma dica, inclusive para os municípios, sabe, nesse sentido, é que o contrato de gestão, quando ele nasce, você está transferindo a operação, a atividade para o ente contratado, e o papel principal do contratante, no caso o município, é fazer o quê? É observar aquele contrato, fazer as devidas análises dele e verificar se está sendo cumprido efetivamente. Hoje a gente tem uma preocupação, e sempre é óbvio que isso é relevante, muito relevante pelo montante de recursos, olhar a prestação de contas financeiras. Mas você pode ter uma perfeita prestação de contas financeiras, meus amigos, e não ter uma execução adequada do contrato de gestão. Então, e onde é que isso acontece? É quando as minhas metas, o objetivo de eu contratar um terceiro para fazer a minha gestão é justamente fazer com que ele me entregue algo melhor do que o que eu tinha no ano anterior. E essas análises, essa visão do que é um bom indicador de saúde, um bom indicador no hospital, um bom indicador numa UPA, um bom indicador na atenção primária, qualquer que seja dos elementos, ele nasce a partir da elaboração do contrato de gestão. Então, a elaboração do contrato de gestão, eu não tenho nem ainda a entidade que vai prestar o serviço, mas é fundamental que as equipes de auditoria elas já estivessem ali fazendo parte da gênese da construção desse processo, sabe? Isso tanto qualifica a gestão, como dá uma seriedade enorme para qualquer órgão de controle interno ou externo. Qualquer um vai olhar e vai dizer assim, poxa, foi bem desenhado, foi bem trabalhado e bem executado. E isso, gente, não demanda tempo infinito, não. Se as equipes tiverem realmente devoção a essa função, isso consegue ser feito num curto espaço de tempo. Só precisa que todo mundo se alinhe para fazer com que isso dê certo. Show! Resposta aí foi uma aula, viu? Você que está nos ouvindo aí agora, pegou uma aula aí sobre a questão do papel do auditor nas organizações sociais, da importância. Muito boa resposta, viu, doutor Javi? Muito boa. E abrindo aí novos horizontes para os nossos auditores e futuros auditores aqui do Sequali. Muito boa mesmo. Isso é um tema que merece depois um podcast só para isso, viu? Até deixando aqui já a dica para a equipe Sequali, merece sim um podcast especial aí para tratar dessa pauta. Mas, como o tempinho é curto, a gente vai precisar avançar aqui. Vamos para a quarta pergunta, já finalizando. Na saúde pública, né, no SUS, falando ainda de município, temos diversos componentes da gestão, né? Atenção primária, a própria gestão em si, atenção secundária, assistência farmacêutica, vigilância em saúde, a gestão administrativa, executiva, financeira. Sim. E cada um desses vai lá com seus subgrupos. É uma infinidade de abordagens, né? Então, aí muito conteúdo. Muita até caixinha, né? Muita caixinha. Muita caixinha. A moda agora é caixinha. Eu levei isso lá para o meu município, pessoal, pá, tô com muita caixinha, né? Então, assim, com essa infinidade de abordagem, de caixinhas. Para os próximos anos, sabemos que o papel do auditor, né, vem numa crescente. Mas, assim, na sua opinião, qual é o mais promissor para o auditor? Olha só, eu digo hoje que tanto na área pública quanto na área privada, né, principalmente na saúde, independente da modelagem, porque no final das contas eu sempre costumo dizer para as pessoas e lembrar que no Brasil a gente tem um único sistema de saúde. Isso. O Sistema Único de Saúde, ele abrange todas as normativas, tanto de quem utiliza a saúde pública diretamente, quanto a saúde privada. É um único sistema que opera no país.
E essa qualificação faz com que justamente a gente entenda que apesar das modelagens específicas, mas você pode ver que não faz muita diferença na hora de organizar, na forma de organização da saúde pública ou privada. Então eu digo sempre que o que é mais importante é que a área que você vai lá, qualquer que seja essa área de abordagem, vamos pensar aqui, assistência farmacêutica, vamos pensar aqui num elemento específico, vamos pegar assistência farmacêutica. Não adianta eu ir para assistência, me envolver com o processo de auditoria na assistência farmacêutica e não compreender esse processo profundamente. E compreender o processo, o que é compreender o processo? Eu brinco muito que é fazer o desenho, Afrânio. Fazer o desenho. Como é que eu faço o desenho? Eu vou para campo desenhando o caminho das coisas. Como é que nasce, por exemplo, a solicitação do medicamento? Como é que o medicamento chega para a distribuição? Como é que essa distribuição é feita? Eu tenho que fazer o desenho. O auditor, ele não pode só pegar e obviamente, viu, a norma é fundamental, você não pode nunca auditar fora da norma, mas o mais importante é que a norma não diz esse processo, esse desenho. O desenho é uma coisa estabelecida pela gestão. Uma vez que é estabelecida pela gestão, você há de convir que praticamente cada município, cada entidade, ela vai ter o seu desenho próprio, ela vai ter uma modelagem. Então eu falo que, independente da área que você vai atuar, e talvez fortalecendo o papel do auditor em um processo muito efetivo, ele tem que compreender o desenho de cada processo. E aí não tem jeito. Eu sempre falo que a pré-auditoria, ela às vezes tem uma relevância muito grande para a auditoria bem feita. Muita gente acha que a auditoria legal é aquela que demora 8 meses, né? Que você fica ali 8 meses em cima de um processo tentando garantir, não, vou achar tudo, vou não sei o que, não, não funciona assim. A auditoria mais eficaz é que ela tem uma preparação bem feita, e essa preparação é o quê? Eu tenho que conhecer o desenho, amigo. Eu tenho que começar a pedir, se eu vou fazer assistência farmacêutica, eu tenho que solicitar uma série de informações prévias, porque eu tenho que saber que terreno eu vou navegar. Porque senão passa despercebido. Se eu vier com a minha concepção de que o município A é igual ao município B em todos esses processos, eu talvez deixe de perceber os elementos que poderiam ser interessantes para fortalecer aquela gestão. Porque lembrando de novo, o papel do auditor não é encontrar a falha. O papel do auditor é sempre encontrar os pontos de melhoria, porque eles vão existir sempre. Uma coisa que é certa é de que enquanto o tempo nos permitir, sempre vai haver uma oportunidade de melhoria. O auditor está sempre devotado em buscar essas melhorias, em estimular esse processo de melhoria. Tanto que onde se faz mais auditoria em saúde hoje em dia são nos locais de excelência. São nos melhores hospitais, nos melhores municípios, nas melhores instituições de saúde, onde os processos de auditoria são mais fortalecidos, onde os auditores são mais valorizados. Porque o impulso é o impulso da melhoria contínua. E é por isso que, nem dentro disso que você colocou, apesar da infinidade de caixinha, faça o desenho. Vá lá e desenhe o caminho que você vai trafegar para que você consiga entender. E para isso você precisa de informação anterior. Prepare sua auditoria anteriormente e você será capaz de entrar em qualquer uma dessas caixinhas e sair com um excelente resultado aí do processo auditado. Você vai ver que não tem erro. Que show, hein? Você que está nos ouvindo aí, estamos aqui no CQ Podcast, Sequali, nessa manhã especial aqui com o doutor Henrique Javi, já entrando aqui na reta final. A gente queria estender o tempo aí, né? Mas aí fica a dica mais uma vez para o Sequali, para que a gente possa estar aí, cada ponto desse aqui que a gente conversou hoje aqui, que a gente possa estar desenvolvendo, com certeza, os nossos alunos, ex-alunos e até aqueles que ainda querem entrar no ramo da auditoria, eles possam estar entendendo um pouco mais sobre essa temática tão importante. E aí, já na reta final, trago aqui já a última pergunta, que diz, já como mentor, né? Qual o conselho Dr. Henrique Javi daria para o profissional da saúde, que está na assistência ou mesmo na gestão, que tem interesse em se habilitar como auditor em saúde? Por onde começar? Quais os caminhos ele deve seguir para se especializar? E se vale a pena esse investimento no mercado do trabalho?
Olha, amigo, é assim, começando pelo fim, é um investimento indubitavelmente, né? Eu sempre costumo ouvir de muitos profissionais de saúde que, por exemplo, já tem tempo que está atuando na área técnica, na assistência, por exemplo, ele sempre olhando para o futuro dele, perguntando onde mais ele vai poder contribuir, principalmente depois de ter vivenciado muita coisa, né? Os mais amadurecidos pelo tempo e tudo mais. Então, é inegável. E eu sempre digo que estudar nunca vai ser demais, nunca vai ser demais. Diz que tem aquela frase, né? Tudo demais é veneno. Eu até hoje não vi ninguém se envenenar porque Porque estudou. estudou. Nunca vi, certo? Então, talvez tenha essa exceção importante que é a questão do estudo. E é isso que mais precocemente. Eu lembro que lá na década de 80, mais ou menos, existia um médico em Salvador chamado Jorge Valente. Doutor Jorge Valente, ele se destacou porque ele fomentou um dos maiores operadoras de saúde lá da Bahia, nesse período. E o Dr. Jorge, ele era um mega entusiasta de processo de acreditação, certo, Afrânio? E não, nem isso era muito incipiente no Brasil, então ele viajava muito para entender o que acontecia na Europa, nos Estados Unidos, que já estavam bem mais evoluídos nisso. Quando chegar a década de 90, isso foi ficando mais forte e tudo mais, e no momento pertinente ele trouxe uma auditoria, né, ONA, né, para poder fazer a avaliação do hospital dele. Quando aqui o sistema de auditoria já estava de qualificação, acreditação, estava formado. Aí eu lembro que visitaram o hospital dele, conta a lenda que visitaram o hospital dele e qualificaram o hospital dele como nível. Qualificaram, nível 1, se não me engano. Ele não aceitou, não. Ele disse: não quero essa certificação, não. Nível 1 é obrigação. Eu quero ser logo 2 ou 3. Então eu conto essa condição só para entender que para as pessoas que realmente se dedicam e estudam e tudo mais, que precisam compreender melhor essa situação. Você imagine que uma pessoa que poderia estar preocupada com N elementos, como esse profissional, ele estava preocupado em se qualificar mais e mais e qualificar todos dentro da instituição dele. Para você ter ideia, um pré-requisito que ele tinha para contratar um profissional de saúde para o hospital dele era que esse profissional tivesse uma especialização em gestão. Era um pré-requisito. Se ele não tivesse uma especialização em gestão, se ele não conseguisse falar em gestão, ele não era contratado no hospital dele. Tanto que nesse período, por um bom período, o pessoal falava que era quase uma dobradinha. O cara fazia enfermagem e fazia um processo, uma pós em gestão, para poder trabalhar onde todo mundo queria trabalhar, que era no grupo lá Promédica, se não me engano. Se não me engano, era esse nome. Mas era muito reconhecido. E eu digo hoje em dia que a gente precisa resgatar. O Sequali faz esse papel há mais de 2 décadas aqui no Ceará, né, com esse sentido de oferecer justamente essa complementação que a formação técnica, ela não dá muitas vezes. Você vê que o cara Isso, sai da isso, faculdade na área da saúde, ele não vê nada absolutamente isso. de gestão, e ele sai sendo meramente o quê? Ao invés dele ser qualificado para entender o que está acontecendo, ele vira um crítico. Ele só sabe criticar, não, isso está errado, tá bom, tá errado, como que a gente conserta? Então, o grande valor de compreender o processo de gestão, e aí é onde fica essa deixa de que é importante estudar, é porque não tem jeito. Se você não tem aquela ferramenta ainda, você tem que buscar essa ferramenta para que efetivamente você possa discutir. É óbvio que em tempos de rede social, todo mundo virou especialista, né? Você lembra, Frank, que o pessoal dizia assim, né? De médico e louco, todo Todo mundo tem mundo um tem um pouco. pouco, né? Com a rede social piorou foi muito, Yes. porque qualquer um agora entra num processo de rede É, social e fala de um tema, principalmente da área da saúde, como se fosse um mega especialista, arrasta pra cima e já virou não é? especialista. E o pior é que a sociedade absorve Isso é aquilo muito ali como sério. verdadeiro fosse, né? Então, em tempos de rede social, é que eu acho mais que nunca que a boa formação, o estudo, dedicar de fato para a gente separar o que é falso do que é verdadeiro é fundamental. E, obviamente, a gente não pode, e aí entra no tema da auditoria, não pode jamais cometer essa falha.
Quando você levanta suspeição, quando você coloca elementos, por exemplo, dentro de um processo de gestão, porque não fez a devida análise, a devida ausculta, a devida percepção, é muito complicado. Porque a Fran, você fez agora há pouco uma referência de que muitas vezes o que o auditor recebe, o auditor do passado, ele recebia era o quê? Um monte de papel. Papel. E ele espremia o papel, ele espancava o papel, ele fazia tudo no papel para o papel falar para ele alguma coisa. E muitas vezes o papel não fala. Isso. O papel muitas vezes não diz exatamente. Eu sei que a documentação é fundamental, mas também pode ter elementos que estão fora daquilo ali e a gente não vai conseguir visualizar. A entrega hoje, e eu digo muito isso, finalizando aqui, eu digo muito isso, a entrega hoje do que a gente chama de Sistema Sanitário Nacional, ela pode ser medida de diversas formas, mas uma que eu gosto muito de utilizar é o ganho de anos de vida, a expectativa de vida aumentada. Meu pai nasceu na década de 40. Quando meu pai nasceu, certo? A expectativa de vida no Ceará era de 45 anos. Meu pai completa esse ano 84. Certo? Se meu pai conseguiu chegar nesse patamar, um dos grandes beneficiários, inegavelmente, foi o sistema de saúde que está aí. A maneira como nós melhoramos o sistema de saúde ao longo do tempo faz com que as pessoas tenham ganho anos de vida. Se eu ganhei anos de vida, o que a gente precisa talvez investir hoje é muito fundamental, é no outro papel agora, é fazer com que esses anos de vida sejam mais saudáveis, com mais qualidade de vida para as pessoas. Essa talvez seja a grande proposição do tempo agora, porque os anos nós ganhamos e a gente precisa envelhecer com essa qualidade, né? Eu estou aqui defendendo em causa própria, viu? Porque a gente já vai chegando assim na idade, fica querendo, né? Mas é essa coisa importante que eu acho que a gente teria que colocar. Isso é fundamental. Se a gente se capacitar melhor, se a gente se dedicar, nós vamos entregar cada vez um sistema de saúde melhor em cada canto desse estado, em cada canto desse país. Isso é fundamental. E é por isso que eu digo e agradeço enormemente ao Sequali, né, por esse convite, né, porque eu realmente reconheço nessa instituição uma devoção nesse sentido, sabe? Sempre buscando, ouvindo também as necessidades lá fora e trazendo temas importantes para a qualificação da gestão em saúde. Uau, né? Eu estava ouvindo aí a sua fala, doutor, e lembrando que no 2008 eu me formei farmacêutico e já entrei para o campo da gestão, fui assumir o município como secretário, e assim, você fica um pouco precisando de um norte. E aí foi quando me apresentaram o Sequar e eu vi fazer a formação de auditoria. Não conheço, inclusive nem conheço outras instituições de formação, mas o Sequal eu falo com propriedade. O Sequal ele traz uma abordagem completa do Sistema Único de Saúde, de ponta a ponta. Então eu sou testemunho dessa qualidade de formação. Foi muito importante. Vou completar esse ano 18 anos de gestão da saúde pública. Fiz várias formações, especialização, mestrado, mas assim, eu tenho uma deferência especial a esse curso de auditoria aqui do Sequal. Esse curso ele prepara, ele mostra a realidade lá fora, professores que têm a vivência, e isso é importantíssimo para a gente. Então, assim, eu tenho essa gratidão e fica o convite especial a você que ainda não conhece a auditoria, que ainda não conhece o Sequal, venha conhecer. Tem uma equipe preparadíssima, professores que têm a expertise e com certeza você vai se sentir muito acolhido aqui. E se você optar por essa formação, você pode ter certeza, como o próprio Dr. Henrique Javi falou, vale a pena sim, e você vai colher os frutos futuramente e vai colaborar com o sistema de saúde, que é o que a gente também precisa, de grandes profissionais para colaborar com esse sistema. Doutor Javi, suas considerações finais e o nosso muito obrigado já. Feliz demais nessa manhã. Eu vim para entrevistar, ganhei foi uma aula gratuita e sempre
estar com o doutor Javi é uma grande mentoria, viu, doutor Javi? Muito obrigado aí obrigado a você, pela, ao Sequali. feliz demais. Viu? Pela sua condução, né? Pela leveza, que é uma característica sua, né? Ao longo da sua trajetória, uma pessoa que conseguiu já passar por embates importantes, mas usando essa diplomacia como uma ferramenta importante para poder conquistar os espaços necessários. Isso aí é fundamental, sabe? Isso é digno de sucesso. E, obviamente, fazer aqui uma gratidão também, uma deferência, né? Até ao meu amigo João Batista, né? Fundador aqui do Sequali, né? Por essa insistência, né? Sim. Porque eu digo que ele é um cabra insistente que fez com que ao longo do tempo, né? Essa estrutura fosse se fortalecendo e se consolidasse como tal. Eu acho que são um bocado de mil de gente que passou por aqui, muitas pessoas dentro da área de gestão, né, que está aí batendo um bolão, passaram por aqui. E uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, eu digo muito para os meus filhos, né? Porque meus filhos sempre perguntam assim, mas pai, para que eu vou aprender isso, né? E tudo mais. O conhecimento, ele tem uma característica importante porque ele vai aos pouquinhos criando elementos. Então, nunca pensem que pode parecer sem sentido a disciplina que você está recebendo, que possa fazer, mas aonde é que eu vou usar na prática isso? Porque acontece, né? Eu vejo que muitas vezes a gente questiona essa situação, mas quando você chega lá na hora da sua prática, você vai dizer assim, interessante, olha só onde é que veio valer, porque ele fortalece o seu raciocínio e amadurece. E aí fica a minha gratidão sincera mesmo por essa manhã aí, começando de forma muito especial com esse momento, viu? Muito obrigado de obrigado, coração, amigo. doutor, e até a próxima CQ Podcast. Bom dia.